Sábado abençoado na presença do Senhor, na companhia dos amigos e nas belas recordações que nos trazem até aqui. O passado a gente não pode mudar, mas a gente pode recordar. O futuro a gente é bem certo para nós, mas o melhor é viver o presente. E as decisões do presente determinam aonde nós vamos estar no futuro. E eu não tenho dúvida de que vi aqui essa igreja essa manhã, fizemos a melhor das escolhas. Eu quero agradecer de antemão, porque eu vi aqui, gente que passou, viveu, cantou, pregou, foi pastor, o pastor Calixto, se não me engano, é isso? Castilho, olha, não gravei direito, não vou esquecer mais. Pastor Castilho que esteve aqui, está aqui conosco. Eu não tenho essa vivência tão grande, mas a minha experiência com o Porto foi de uma semana impactante aqui, em 2009, já passou algum tempo, E olha como vocês se conservam, porque alguns que eu trouxe à memória estão bem conservados. Só o Betinho que ficou cheio de cabelo branco, naquela época ele tinha só cabelo preto, era mais jovem, mas estou brincando, você conservou o perfil aí, que bom, Mas vocês estão bem. E a igreja ficou mais bonita, Que igreja maravilhosa. Agora, como o Ronaldo falou, o mais impactante dessa igreja é o louvor, Que coisa linda. Eu vou repetir uma coisa que eu falei ontem, viu? Se eu fosse escolher uma igreja para frequentar, essa seria uma das fortes candidatas, viu? E olha que eu conheço um monte de igreja. Só o campo lá que a gente cuida já tem 590 congregações. E dificilmente eu repito uma igreja durante o ano, pastor Laio. Você conhece muito bem essa vida, Essa correria como é. Mas essa é uma igreja que realmente, quando eu chego aqui, eu sinto algo especial. Vale a pena ser nessa igreja. E você realmente é um afortunado por pertencer a essa igreja, poder ter essa igreja perto da sua casa e você ter essa acessibilidade. Deus seja louvado por essa igreja que há 57 anos é um cenário da graça, é um ponto de luz, é um caminho do céu, é uma porta de esperança, é a casa de Deus, porque tudo isso é igreja. E como eu falava, a vida é feita de escolhas. Albert Camus disse que nós somos a soma de nossas escolhas, e de fato, as escolhas que fazemos determinam o nosso futuro. Eu já disse, li uma história muito interessante, a história de Edwin Thomas e o seu irmão. Edwin Thomas foi o maior ator shakespeariano da última metade do século XIX nos Estados Unidos. Ele, aos 16 anos, ele já representava difíceis peças de Shakespeare. E ele se tornou, de forma imbatível, o melhor da sua época. Só que Edwin Thomas também tinha outros dois irmãos, John Booth Thomas. Infelizmente, o seu irmão mais novo foi o protagonista de uma das histórias mais tristes dos Estados Unidos. Ambos também eram atores como Edwin Thomas, não chegaram lá aos seus pés, mas também escolheram o mesmo ofício. Só que um dia, em uma noite fria de abril, o irmão mais novo de Edwin Thomas chegou por trás do camarim do Teatro Ford, nos Estados Unidos, e deu um tiro na cabeça do inovidável presidente norte-americano, Abraham Lincoln. E aquele assassinato trouxe grande vergonha a Edwin Thomas, e ele decidiu parar de atuar, de tão envergonhado que ficou porque seu irmão matou o amado presidente norte-americano. E ele não voltaria aos palcos se não fosse um inusitado acontecimento. Um dia ele estava em uma estação em Nova Jersey, e um rapaz escorregou enquanto o trem se aproximava, e aquele rapaz foi esmagado pelo trem. Ele estendeu a mão e puxou aquele rapaz fortemente, correndo até o risco de cair também. Ele não reconheceu o rapaz, mas o rapaz o reconheceu. Uma semana depois, ele recebeu uma carta do gabinete do general Ulysses Grant.
ele era secretário de segurança naquela época dos Estados Unidos, e ele recebeu uma carta que era uma carta de gratidão. E resumindo, a carta dizia o seguinte: nós, da nação americana, queremos agradecer você por ter salvo a vida do filho de um dos mais amados presidentes norte-americanos. Muito obrigado que você salvou a vida de Robert Todd Lincoln. Olha que ironia. Enquanto um tirava a vida do presidente, o outro decidiu salvar a vida do filho do presidente. A vida é feita de escolhas. Isso está bem claro na Bíblia desde o início. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Caim e Abel, nasceram na mesma família, tiveram a mesma educação, tiveram as mesmas experiências. Um resolveu ser assassino, outro morreu por conta da sua fidelidade, e Deus permitiu que isso acontecesse. Abraão e Ló, chamados a uma mesma epopeia. Abraão escolheu viver nos vales e pela natureza perto de Deus, mas Ló escolheu murmurinho e agitação de cidade, e uma cidade pervertida, e Deus permitiu que isso acontecesse. Saul e Davi, ambos reis de Israel, ambos chamados para representar o Senhor, liderar sua nação. Saul escolheu o poder efêmero, Davi até mesmo caiu, mas se levantou, e Deus permitiu que isso acontecesse. Pedro e Judas, ambos discípulos de Jesus, ouviram os mesmos sermões, ouviram os mesmos ensinamentos e pregações, ambos até traíram Jesus, só que Pedro experimentou o genuíno arrependimento e Judas morreu em pecado, e Deus permitiu que isso acontecesse. Quando eu olho para trás, e quando você também olha para trás, você talvez lembra de muitas pessoas que podiam estar conosco nesta manhã, muitas pessoas que fizeram parte da história desta igreja, muitas pessoas que cantaram aqui na frente. Agora há pouco eu vi o clamor do coração de uma mãe, e agora eu digo para essa mãe que eu vou me juntar à oração com ela, dizendo: sentir falta das suas filhas estarem aqui. E talvez muitos filhos de vocês podiam estar aqui, tiveram as mesmas experiências, ouviram as mesmas músicas, ouviram os mesmos sermões. Alguns decidiram se afastar ou deixar de fazer parte da corrida, da carreira da fé. Mas vocês que estão aqui, mesmo caindo e levantando, estão aqui pela graça de Jesus. Vocês fizeram a melhor das escolhas, e se continuarem correndo, e se continuarem buscando o poder de Deus, nós chegaremos juntos na reta final, pelo poder do céu que nos é concedido a cada um de nós. O importante é continuar. O apóstolo Paulo, ele também tinha um desejo que todos encerrassem a carreira como ele encerrou. Eu creio que você abrisse a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, 1 a 3. Essa é uma das passagens mais interessantes, e todas as vezes que chego às Olimpíadas, ou tenho uma grande maratona, eu me lembro desse contexto aqui, dessa passagem. E recentemente tivemos uma grande Olimpíada, né? Com várias provas, interessantes provas, e várias demonstrações de força e agilidade através dos esportes. E alguns teólogos, autores, dizem que provavelmente o apóstolo Paulo, quando escreveu esses textos, ele estava vendo a mais antiga e famosa prova dos jogos greco-romanos, que eram as Olimpíadas, por exemplo, as maratonas. E é provável que o apóstolo Paulo se ele estava vendo quando escreveu, estava na sua cabeça uma dessas provas. E ele escreve, Hebreus 12, 1 a 3, o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando-nos em vossa alma. O versículo é interessante. Ele fala assim, visto que nós também temos rodeados uma grande nuvem de testemunho. Que grande nuvem de testemunho é essa? Já parou para pensar? O que acontece no capítulo 11? O capítulo 11 é famoso e conhecido como o capítulo dos heróis da fé. E aqui se passou, nesta manhã, apresentado aí de forma muito excelente pelo Josias, alguns heróis da fé da história da Igreja do Porto. Sim ou não? E eles estão firmes até agora, amém? Estão até pensando em restaurar o conjunto, né? Parece que o apelo vai ser respondido positivamente. Eu senti que o pessoal vai se juntar aí para fazer o grupo. Heróis da fé. Essa nuvem de testemunhas que aparece no capítulo 12 é nada menos, nada mais a nuvem de testemunhas composta pelos heróis da fé: Abraão, Abel, Moisés, todos esses que pela fé venceram, correram na corrida da fé e chegaram até a linha de chegada pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo é como se ele dissesse: ora, eles venceram, eles conquistaram, eles chegaram até o final, e vocês que estão correndo, vocês têm uma nuvem de testemunha. É como se estivesse na arquibancada, olhando a nossa corrida, olhando a nossa trajetória e torcendo por cada um de nós. E se nós olharmos para eles, eles estão dizendo, em nome de Jesus, que assim como eles conseguiram, nós vamos conseguir também. Não vai demorar. E pela graça de Deus, estaremos recebendo das mãos do nosso Senhor Jesus a coroa inacessível de glória e majestade. O maior prêmio para aqueles que não desistem. O maior prêmio para aqueles que levantam todos os dias com grande propósito no coração. Mas aqui aparecem algumas palavras para destacar. Primeiro, a palavra corrida, que o apóstolo Paulo diz assim: corramos. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele comparou a sua vida a uma jornada, uma correria, uma corrida, uma prova. Por exemplo, no 2 Timóteo 4,7 ele diz: combati o bom combate, acabei o quê? A carreira aí é bem a correria, acabei a correria, a carreira e guardei a fé. Em Atos 20:24 ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que ele cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em 1 Coríntios 9:24 ele diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Em Gálatas 2:2 ele diz: e subi para uma revelação, eles expus o Evangelho que prega entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. A nossa vida aqui nesse mundo, como cristãos, é comparada a uma prova. E há muitos torcendo por nós, não só nossos amigos, não só os pastores, líderes, que querem um dia ver-nos também vitoriosos em nome de Jesus. Mas os exemplos desses heróis que ficam para nós, a influência, o legado é fundamental. Quando eu olho esses homens aqui que deixaram o legado, eu penso no meu próprio legado, a minha própria influência. É muita responsabilidade. E eu abro um parênteses aqui para você, líder. Você tem uma influência inestimável. Deus quer fazer da sua vida uma forte, extraordinária influência àqueles que estão correndo a carreira da fé. E aqui aparece algo interessante, porque logo depois de corramos, o apóstolo Paulo usa a palavra perseverança. A palavra perseverança aqui
ela é uma palavra que indica não uma simples vontade. A palavra aqui, perseverança, tem a ver com esforço, obstinação. Essa frase no grego, se você fosse pesquisar, quer dizer, perseverança é uma atitude inflexível e desafiadora diante do infortúnio agressivo e, portanto, uma espécie de coragem inabalável. Porque se é uma coisa que o inimigo tenta desanimar, fazer-nos fracassar ou parar essa correria, é com os infortúnios da vida. É às vezes nos assediando com uma doença, é às vezes nos assediando com uma decepção, uma tristeza, algo que a gente julga que não éramos merecedores. O inimigo gosta muito de tripudiar sobre nossas dores. Mas essa perseverança aqui é exatamente aquela confiança incondicional, que mesmo em meio às tempestades, a gente pode confiar no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai se levantar e Ele vai dizer: mar para, e o mar vai parar. Ele vai dizer: vento para, o vento vai parar, porque na presença de Jesus só há uma saída para a tempestade, é dar lugar à bonança. Perseverança é quando está tudo escuro, você crê que por trás daquelas nuvens há um sol brilhando, te aquecendo. Perseverança é confiança inabalável, porque muitas vezes o Senhor usa a dor e o sofrimento para nos burilar, para nos aperfeiçoar. Às vezes nossos corações estão tão empedernidos, tão endurecidos, que é preciso o sofrimento da vida. Não faz muito tempo eu li um livro pequeno de Rubem Alves, que o título é o seguinte: ostra feliz não pode esperar, segundo você vê. É um exemplo da ostra que ele usa. Quando um cisco, um objeto penetra, e ela não tem como se livrar, ela secreta uma substância do manto paleal, e aquela substância envolve o cisco, aquele incômodo, e transforma incômodo. Eu já estou no horário, né? Já estou no horário. Vamos ligar o microfone aqui. Estou acompanhando aqui o horário. E aí a ostra, ela transforma aquele incômodo, aquele cisco, em uma linda pérola. Sabe, na carreira cristã, da cristã, Paulo não é o melhor exemplo de perseverança. Sabe quem é o melhor exemplo de perseverança? Era aquele exatamente para o qual ele olhava, o autor e consumador de nossa fé. Aliás, a expressão autor e consumador, se você for pegar ali no grego, quer dizer aquele que está na linha de partida e aquele que está na linha de chegada. Nós não partimos sozinhos nessa linha. O Senhor está conosco na linha de partida. É o nosso autor, é o nosso Criador. De sua mão nós viemos e para as suas mãos nós voltaremos. Durante a corrida Ele não nos abandona. Eu estarei convosco todos os dias. Mas Ele também é o consumador. Ele está esperando no final da corrida. Ele está conosco no início, no meio e no fim. E assim como a nuvem testemunha, Ele torce por nós, porque Ele já passou por essa vida. Ele foi o que mais sofreu, Ele também correu, Ele passou por obstáculos. Jesus serve como nosso exemplo para a corrida, porque Ele é o vencedor. Primeira qualificação: Ele é o primeiro que terminou esse percurso vitorioso e venceu a morte, ressuscitou, está à destra de Deus, esperando cada um de nós. Segunda qualificação: Ele terminou esse percurso deixando todas as orientações, todo exemplo, para que, se nós olharmos para Ele, o grande vencedor, nele sejamos mais que vencedores. Uma das maiores lições é a sua perseverança diante da dor e sofrimento.
nos momentos mais difíceis da sua vida, quando o pai se afastou dele lá no Getsemane, por 3 vezes ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas no final ele diz: todavia seja feita a tua vontade. Você sabe que Jesus estava muito vulnerável naquele momento, abatido, triste, abandonado pelo Pai, abandonado pelos seus discípulos. No livro Dedicado às Nações, página 693, diz o seguinte: 3 vezes proferiu essa oração, 3 vezes recuou sua humanidade no derradeiro supremo sacrifício. Surge, porém, para animá-lo aqui eu estou inserindo no texto, surge, porém, então, diante dele, a história da raça humana, diante do Redentor do mundo, vê que os transgressores da lei, se deixados a si mesmo, têm de perecer. Vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado, as misérias e as do mundo condenado erguer-se ante ele. O que foi que fez Jesus se levantar e dizer: todavia seja feita a tua vontade? O que deu força para Jesus continuar sua carreira e chegasse até a cruz e por causa de nós fosse o vencedor? O amor e a paixão que ele tem por cada um de nós. Esse era o maior motivador da vida e da história do nosso Jesus Cristo. Um dos livros mais interessantes que eu li, e que eu sugiro para os jovens lerem, é Em Busca de Sentido, que é a história de Viktor Frankl. Vocês conhecem a história dele, é o pai da logoterapia. E ele repete uma frase no livro dele que tem a ver com propósito. Eu sei que o Betinho gosta muito dessa palavra propósito, né? Ele diz o seguinte: quem tem pelo que viver é capaz de suportar qualquer coisa. Jesus suportou tudo, porque ele tinha uma grande motivação para a sua missão. Um dia, ele queria nos ver no seu reino de glória, com aqueles que cruzaram a linha de chegada. Meus prezados irmãos, eu tenho plena convicção que não vão passar mais 57 anos. As profecias estão se cumprindo com uma precisão incrível. Aquele que vem virá e não tardará. O Senhor está nos esperando. E Ele está dizendo: assim como eu venci, vocês podem vencer também. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você chegou até aqui, você suportou até aqui, porque é hora de desanimar. Portanto, nessa manhã, se chegou aqui algum cônjuge com a ideia não divina de abandonar seu casamento, só mais um pouquinho, persevere no Senhor Jesus. Se há algum jovem aqui, quem sabe, chegou desanimado, abatido, com vontade de nunca mais voltar a essa igreja, só mais um pouquinho, aquele que vem virá e não tardará. Persevere, mesmo diante das tragédias e infortúnios, sabe? Depois do meu desejo de abraçar o Senhor Jesus, sabe qual é o grande motivador? É ver toda a minha família um dia tomando posse da linda morada que Deus foi preparada para cada um de nós. Eu não vejo a hora de saber que os meus filhos estão em segurança e que eles não mais correm o risco de se perderem. Eu não vejo a hora de saber que poderei viver com o amor da minha vida, minha esposa, que já estamos casados há 29 anos, casamos com 22 anos, ninguém acreditava, éramos 2 moleques. Casamos aos 22 anos. Imagina, se eu sou novo assim com 51, como era com 22? Uma propaganda, né? 22 anos, parecia um menino, casamos e ninguém acreditava. Já estamos casados há 29 anos. Tem dificuldades? Tem, porque na carreira do matrimônio, na corrida do matrimônio não é fácil. Vemos situações diferentes, de famílias e criações diferentes. Mas Deus é poderoso para transformar 2 pessoas tão diferentes numa só carne. E esse é o grande poder que é o amor. Pegar 2 pessoas tão opostas e transformar numa só carne. Esse é o meu motivador, depois do amor de Jesus. Nesta manhã, eu quero desafiá-los a buscar em Senhor Jesus propósitos, objetivos claros, razões para não abandonar a carreira,
e muito em breve cruzar a chegada dos vencedores em Jesus Cristo. Que bom será encontrar vocês no céu. Que bom será nós chegarmos lá e relembrarmos esta manhã de sábado, quando comemorávamos 57 anos de história do Porto, tendo pelos olhos da fé a grande expectativa de estar no lugar daqueles que não desistem da carreira e da jornada. Mas há outra palavra que aparece aqui, no versículo 7, capítulo 12, ela é fundamental para que a gente não abandone a fé. A palavra é disciplina. Olha que tem aqui, ó. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata, irmãos e irmãs do Porto, como que? Como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Eu sei que alguns filhos dão tanto trabalho, e olha, não se esqueça, você deu um trabalho também, não é? Que às vezes a gente tem vontade de quê? De abandonar. Um dia minha irmã, os dois meninos eram mais novos dela, e estavam dando trabalho, ela falou assim: ô, me ajuda, porque educar cansa. Mas diz que a dor, o preço do fracasso é maior do que o preço do sucesso. Não é porque educar cansa que a gente abandona os filhos. Não é porque educar cansa que a gente abandona as próprias sortes. Não é porque educar cansa que a gente vai deixar de investir. E sabe de uma coisa? Deus está investindo cada momento em nós. E às vezes Ele tem que usar o recurso da disciplina. A palavra aqui, disciplina, vem do grego paideia. Essa palavra, ela não é equiparada só à punição. Ah, tem o que de punição? Porque Deus pune, né, e corrige aquele que os ama. Mas a palavra está mais voltada para a educação e tratamento de uma criança que está em crescimento até a maturidade. Ou seja, a palavra que disciplina denota educação que traça a rota, a direção, o ensino, a instrução, tendo em vista a maturidade e a plenitude do ser. O Senhor muitas vezes usa a disciplina. Ele reajusta a rota. Ele às vezes muda as nossas direções com um objetivo, para que a gente atinja a maturidade. O problema é que muitas das vezes nós somos mimizentos. Desculpa aí o analogismo. E há quem diga, eu estou falando isso, que essa é uma das gerações mais mimimi. Tudo reclama. Se está bom, reclama. Se está sol, reclama. Se chove, reclama. É tudo reclamação. E eu vou abrir um parênteses. Você sabe por que um dos maiores pecados que fez o povo viajar 40 anos no deserto podia ter feito isso em poucos dias? Lamúrias e reclamação. Se você é uma pessoa pessimista que gosta de reclamar, Deus quer que você mude. Porque nenhum reclamão mimizento vai entrar no reino do céu. Ninguém disse amém, né? E às vezes a gente tem que lidar com esse tipo de pessoas. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Eu reclamei uma vez. Reclamei do meu ministério. Estava há 8 meses com o pastor Sol. Eu havia passado algumas decepções. E agora eu reclamei. Disse: Senhor, por favor, se continuar assim, eu vou deixar o ministério. E eu tenho uma coisa comigo, que quando eu estou sofrendo dificuldade, eu oro, e isso eu não oriento, dou dica para todo mundo, não. Dá certo comigo. Aí eu oro para Deus me dar uma passagem da Bíblia como resposta. Isso sempre deu certo comigo. Eu também não ouço toda hora, todo dia, né, para não desrestar.
E eu orei para que o Senhor falasse comigo, porque eu estava meio decepcionado, querendo deixar o ministério, fazer outra coisa. Com 8 meses, estava me tornando um pastor mimizento. Aí eu abri a Bíblia para Deus falar comigo. E sabe aonde eu bati o olho? Nessa passagem aqui, ó, Jeremias 12:5, abre aí. Porque quem sabe nessa manhã eu estou falando com o irmão reclamando. Alguém que na primeira prova quer abandonar. É decepção com a direção da igreja, é decepção com o irmão, é decepção com a vida. Olha que o Senhor me falou. Aquilo foi para mim assim uma reprimenda, tapa de luva de pedida. Olha o que diz aqui, Jeremias 12:5. Eu achando que era o dono da razão, o Senhor de todas as coisas, Deus falou para mim: Donatinho, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Que resposta! Ou seja, se tu quer fracassar com problemas tão pequenos, e quando surgir os maiores, não vai demorar. E o povo de Deus vai passar por sérias provações, perseguições. E a gente só vai sair bem nessas provações, essas perseguições, se nós estivermos bem treinados. Eu não tenho dúvida, Deus tem colocado a igreja do Porto em treinamento, para que quando vier as maiores provações, a gente esteja tão acostumado a vencer, que não nos reste outra coisa a não ser vitorioso, porque as pequenas provações, as pequenas provas é que nos preparam para as grandes provas. Eu entendi o que o Senhor estava dizendo. Eu não tinha razão de reclamar, eu só tinha que confiar, porque quando acontecessem as coisas maiores, eu estaria preparado e treinado. O Senhor está nos preparando nessa grande correria, nessa grande maratona, não tenha dúvida disso. Então, quando vierem as provações, não perguntem o porquê, mas quem sabe para quê. Lembra de Jó, talvez o homem que mais sofreu depois de Jesus, e ele falava: Senhor, por quê? Porque pergunta várias vezes por quê. O Senhor não responde nenhuma vez o porquê para Jó. Ele diz, em vez disso, quem foi que criou o Leviatã? Quem colocou o orvalho das nuvens? E o Senhor começa a inscrição de grandes quem? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe quem você tem crido? Mais importante saber o porquê é saber quem está no comando de nossas vidas. E eu não tenho dúvida que a igreja adventista sétimo dia está sob o comando do Senhor dos Senhores, o nosso poderoso Deus. Amém. Disciplina às vezes inclui sofrimento, e é tanto que no versículo 4 tem tudo a ver com o contexto. Olha no versículo 4: ora, a vossa luta contra o pecado, o que diz aí? O que diz aí no versículo 4? Os mimizentos, reclamões, fracalhões, e de vez em quando a gente é assim também, ainda não tem resistido até o quê? Até o sangue. Ainda não veio o pior, ainda não veio o mais difícil. Mas se nós vimos as dificuldades como um treinamento, como uma forma que Deus tem de brilhar nosso caráter, aperfeiçoar nossa personalidade, a gente vai crescendo de glória em glória, até chegar o momento que estaremos prontos para receber o nosso Senhor Jesus nas nuvens do céu. Amém. Vocês estão percebendo que o apóstolo Paulo está dizendo? Há uma grande carreira, há uma nuvem de testemunhas. Continue perseverantes, busquem a disciplina, e o resultado final é o prêmio para aqueles que não abandonam. Olha o que diz o versículo 21 a 24. Este é o prêmio daqueles que não abandonam a fé, daqueles que continuem lutando, caindo algumas vezes, mas levantando. Olha o que diz o versículo 21 a 24. Na verdade,
de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo, mas tenho chegado ao monte Sião, e à cidade dos vivos, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados do céu. Olha só, igreja dos primogênitos arrolados aonde? Nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, o grande prêmio, a grande dádiva, a grande recompensa para aqueles que não desistem, é a nova Jerusalém celestial. Como o próprio Hebreus diz em outra parte, cujo arquiteto é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10, abra sua Bíblia aí, fala exatamente de não abandonar. Esse é um dos textos meus preferidos da Bíblia. Hebreus 10, 35 em diante diz: não abandoneis, portanto, o que? A vossa, Hebreus 10, 35 em diante, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. E qual é o galardão? Lá em Hebreus 12, que acabamos de ler, é a nova Jerusalém, a cidade santa de Deus. E continua: com efeito tens necessidade de perseverança. Vê que a palavra perseverança que apareceu lá, já tinha aparecido aqui. Tens necessidade de quê? De perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se abandonar, se desistir, se deixar, nele não se compraz a minha alma. E aqui vai um apelo à igreja do Porto: nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos entretantos da fé para a conservação. Amém. Amém. O céu não é lugar para covardes. Nenhum covarde entrará no reino dos céus. Eu sinto em dizer isso para vocês, eu tenho que falar. O céu também não é para aqueles que querem uma vida tranquila, achando que não vai ter que lutar, não vai ter que entrar no treinamento de Deus, não vai ter que muitas vezes contrariar o próprio eu. O apóstolo Paulo, o que ele dizia? Eu esmurro a minha carne. Essas provas, tem um capítulo que eu sugiro a vocês chegarem em casa, tem um capítulo que fala sobre esse contexto no livro Atos dos Apóstolos, que é chamado, o capítulo é chamado a mais elevada norma. Lá ele vai descreve com precisão como eram essas provas. Se exigia dos jovens que participavam um estrito e crucial treinamento, extremamente exaustivo, porque as provas eram realmente, exigiam muito. Alguns sangravam durante as provas, outros nem terminavam, caíam mortos. Eles tinham que mudar hábitos alimentares, eles tinham que dormir cedo, ou seja, eles não poderiam condescender com os hábitos ruins da vida. Eles tinham que entrar em um treinamento bem específico para esses atletas que participaram da maratona, se quiser chegar pelo menos vivo até o final da maratona. O problema é que muitas vezes a gente acha que não tem que fazer nada, que tudo é natural. Não. É claro que o que fazemos não entra como troca, moeda de troca. Nada do que façamos recordará a Deus, porque Cristo é justiça nossa. Mas não esqueça que é preciso todos os dias empurrar a carne, lutar contra nossas vontades próprias, entrar no treinamento divino para herdar o lugar daqueles que cruzam a linha de chegada. Amém. Sabe como vai ser legal? A gente chegar no céu e vai ter uma celebração. O céu vai ser muita celebração. E a gente reencontrar pessoas maravilhosas que venceram
pelo sangue do Cordeiro. Amém. Pessoas que resistiram às suas lutas, que venceram as tentações, vale a pena, deixa eu dizer para vocês, vale a pena lutar contra o pecado. Sabe por quê? Se você buscar força em Cristo, só vai ter um resultado para a sua luta: a vitória, o sucesso. Nós não estamos sozinhos. O Senhor promete que Ele estará no início, no meio e no final. Ele é autor e consumador, porque o justo viverá pela fé. Se a gente celebra aqui 57 anos de história, fica feliz em encontrar os amigos, imagine quando chegar no céu e reencontrar pessoas queridas que caíram, que se feriram, que se machucaram, mas pela graça de Deus levantaram e continuaram correndo. Eu quero te ver lá. Amanhã o sermão, na sequência, vai ser sobre o lugar de encontros. Mas eu quero adiantar uma coisa para vocês. É bom estar na companhia de pessoas amadas, sim ou não? É verdade. Seus entes queridos. É bom ou não? Os amigos que vocês encontraram aqui, que há muito tempo não. Foi legal ou não foi? Mas infelizmente, nessa vida aqui, a gente perde pessoas que amamos. Só há um lugar onde as pessoas que se amam não se separam. Eu termino contando uma história. Depois eu vou orar para você depois da mensagem final. Um compromisso de todos juntos, rezarmos juntos ali antes de chegar. Amém? Eu tive 25 anos de ministério. E minha maior alegria, meu maior prêmio no ministério é ver pessoas transformadas, convertidas, resgatadas do pecado e ingressos na família de Deus. Por que te vê transformações extraordinárias? Meu primeiro ano de ministério, minha primeira conferência pública de ministério, eu fui pregar em um bairro perigoso, cheio de pontos de droga em São Luís. E começamos ali uma série de conferências. A minha esposa pregando para os juvenis, eu pregando na nave central da igreja para os adultos. E no meio da conferência, minha esposa falou: você tem que conhecer o Jair e o Jailson, que estavam frequentando assiduamente a conferência. Chegou então os momentos para a decisão do batismo. E eles então pediram para que eu fosse pedir autorização para a família deles, que eram juvenis ainda. E eu fui visitá-los. Só que eles moravam com a avó era a matriarca da família. Moravam com a mãe e a avó, mas a mãe era de sustentar, a avó sustentava a casa e era um terreiro. Vocês sabem, quando a gente pisa esses lugares, que é desse lado aqui, a gente já sente algo estranho, né? É tenso o negócio. E eu não sabia de nada disso. E ela veio me atender. Imagina se ela veio sorrindo. Foi contra sisuda, brava. Conversei com ela. Orei antes de conversar com ela, muito, né? Quando ela me dava um chá de cadeira. Depois de algum tempo ela veio falar comigo, me ouviu e disse: ó, por mim, eles não vão ser de outra religião, eles já têm religião, eles não precisam, e eu não apoio que eles se batizem. Vê que não era a mãe que decidia, era a avó. Aí eu disse para ela assim, com muita coragem, eu disse: olha, talvez não seja agora, mas se estiver desejo no coração, nada vai me dizer. E ela falou: enquanto eu estiver viva, eles não se batizam. Isso foi uma quarta-feira. Quando chegou sábado à tarde, era o último batismo da conferência. Eu saí lá, o Jailson veio falar comigo e disse: ei, pastor, vamos nos batizar. Eu disse para eles: infelizmente a voz de vocês deixou, eu tenho que explicar. Mas não desanime, persevere.
Sábado à tarde chegou. E o Jair não apareceu para batizar na espera. No último batismo, quando eu já ia fazer o apelo final, eles aparecem assim, aqui estava a sala de espera, todos os dois vestidos de bata, uma bata branca, nunca esqueço. E eles bateram com a mão. Disseram, pastor, a gente vai se batizar, espera aí. Era o último batismo. Eu me emocionei. E toda vez que eu lembro do nosso nome, eu cheguei para batizar e aí batizaram, eu perguntei, e aí, a voz de vocês mudou de ideia? Ele disse, não, pastor, ele está vendo o velório de novo. Vocês estão rindo? Incrível. Dá vontade de rir, não tem o que fazer. Mas eles falaram, brincar com o Espírito Santo. eles falaram, mas naquele momento tinha uma coisa mais importante para eles, o que era? Se batizar. Cumprir essa parte da corrida da fé. Eu me emocionei para dizer. Isso foi em janeiro de 2000. Ano passado eu voltei em São Luís. Estava na pizzaria. Uma comemoração para os irmãos que são de São Luís. Estava lá de férias. De passagem, de férias. E uma família linda. Estava na outra mesa, reconheci. Fui lá falar com eles. Era um daqueles jovens. Eu confesso, eu não vou dizer que está sendo gravado aí, pode me corrigir. Eu não lembro se eu já ia ou já disse. Mas é um dos dois. Eu tenho uma foto com eles, procurei a foto para colocar aqui. Achei. Está perdido em tantas fotos que eu tenho. Ele casado com uma jovem da igreja, tem um filhinho e nunca deixou os caminhos do Senhor. Por outro lado, outro irmão pediu oração. Pediu para oração por ele. Está afastado. Tem lutado lutas atrozes, mas que não esqueceu da igreja e sente muitas saudades da valorosa palavra daquele irmão que permanece. Dois jovens que vieram da mesma história, tiveram a mesma experiência, batizaram na mesma igreja, estavam felizes no dia do seu batismo. Um continuou correndo e o outro, por enquanto, está parado. E Deus permitiu que isso acontecesse. O Senhor Jesus, nas suas pregações, deixou bem claro: há dois caminhos, um estreito e um largo. Há duas portas, uma porta estreita e outra larga. Você pode somar com os bodes, pode somar com as ovelhas. Você pode construir sua casa sobre a rocha, ou pode construir sua casa sobre a areia movediça. Você pode escolher a salvação ou a perdição. Mas eu deixo um apelo aqui aos meus irmãos dessa igreja: continue perseverando. Escolha Jesus, autor e consumador da sua fé. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Nesta manhã nós vamos ter o batismo. Pastor Marcelo, cadê a candidatura? Já? De alguém que fez a mais linda escolha da sua vida. Resultado do trabalho dessa igreja. Que assim como muitos de vocês batizaram aqui também. E o nosso desejo é que todas as pessoas, como a Luana, como a Luana que vai se batizar hoje, continue a cada dia correndo na corrida da fé. Vocês têm vontade? Luana, vamos pedir que Rosana traga a Luana. Amigos, essa semana está sendo para nós uma semana de 15 dias de muita ansiedade. Hoje, café da manhã marcado 8 horas da manhã, tudo certo. 15 para as 8, eu e a Laura aqui no Unimed, gente, tomando medicamento. Infecção na garganta, nós dois. Então, a partir das 9 eu comecei, 9h15, estava lá no Praia, São Mateus, Jardim Paulista, estão aqui, nós tivemos que ter esse momento de despedida deles, e tem que abraçar todo mundo, como vai ser aqui também. Então, nós precisamos passar por esse processo.
Nós somos transferidos daqui, amigos, é ciência de todos. E como dói no coração de vocês, dói no nosso também, amigos. O coração está doendo, viu? De coração, nosso coração está doendo mesmo. Toda mudança é uma luta, Mas agradecemos a Deus pela vida que estão vocês. Essa é uma vida. Chama a Betinha aqui também, que é a bondade Betinha. Nós vamos entregar o certificado da Betinha da Luana agora. Vocês vão coordenar para nós termos esse momento. Luana vai se preparar para o batismo, né, Luana? Betinha está vindo aqui. A Marinês vai nos ajudar. Luana, nós costumamos entregar antes, vamos entregar antes. Você vai receber agora, Luana, o seu certificado e a sua Bíblia. A Luana, amigos, ela está no Panela Solidária desde o segundo dia. Isso, Igor, vem cá. A Luana foi apresentada o pequeno Igor aqui, lembra? Né? Em nome de Jesus, em toda a jornada do estudo, um coração maravilhoso, Luana com um desejo muito grande de estudar a palavra, de se envolver com o Evangelho. E louvamos a Deus pela decisão que Luana tomou de fazer parte dessa família linda, né? Luana, aqui eu acho que é melhor do que a mim, Luana. Por que você quer ser batizado, Luana, com essa igreja, que é a igreja do Porto? É muito tímida, amigos. Josias, vem cá, conta pra gente, Josias, que ela contou na terça-feira agora. Terça-feira agora foi o último programa do ano, vai recomeçar em janeiro. Luana falou que esse vai ser por quê, Josias? Irmãos, a gente fez na última terça-feira, né, a despedida provisória, que deu uma parada, e cada um teve a oportunidade de dar um testemunho, e a Luana deu um testemunho dela, mesmo assim, né, com timidez, mas era notável no rosto dela a alegria. Ela falou: eu quero pertencer a esta igreja, porque esta igreja me abraçou, eu me senti em casa, e desde a primeira vez, ela nunca faltou na Panela Solidária. Ela já é parte dessa família. Vamos abraçar ela, né, a família dela, com todo carinho, ajudá-la, né, nessa nova caminhada. Ela está muito feliz, né? Ela falou: eu quero me batizar no sábado, no aniversário que eu quero que ela está aqui. Vou chamar a Lindinalva aqui, Lindinalva, para entregar ela. Segura aqui, José, se tem vontade. Aqui nós somos a Betinha. O batismo da Betinha foi nessa quarta-feira. Betinha queria um momento mais conciso, tá, pastor? Mais seleto, só ela é a família. E a família, ela falou: pastor, eu vi minhas irmãs, minha família é grande, tem uma família grande de irmãos. Aí veio os irmãos do Porto também, tivemos um momento lindo aqui à frente, onde nós começamos esse aniversário na quarta-feira, amigos, com o batismo da Betinha. Ela se emocionou muito. E eu gostaria que você dissesse à igreja que a Betinha, amigos, ela vai entrar como associada da Escola Sabatina, né? Levanta a mão, Vanessa, junto com a Vanessa, tá? Por que você quis? Por que, Betinha, você tomou a decisão de renovar a vida com Cristo, querido? Professor, eu estava assim, um tempo fora da igreja, né? E aí eu senti a necessidade de ter meus irmãos da igreja, né? Me incentivaram bastante. Toda vez que falaram para mim: volta, Betinha, eu apareceu, né? E eu queria muito voltar. E aí, com o incentivo do Paulo, assim, principalmente foi lá em casa, me visitou, me fez convite, né? E insistiu também comigo, né? E aí eu disse: pastor, eu vou esperar um tempinho até eu decidir assim, me sentir bem mesmo, que é aquilo que realmente eu quero, né? Aí eu pedi, orei bastante para Deus, pedi para Deus, eu queria aquele momento assim, de decisão mesmo, né? E foi um momento que aconteceu. Agora é toda isso. Que bênção, né, amigos? Deus te louvar pela vida. O Wallace vai entregar o nome de toda a família para ela, lembrança, para ela guardar nesse momento tão especial, onde oficialmente vem para servir, para amar, para passar essa igreja. Olha, volta, conserva. Isso. E aqui no final, entregando a Luana, coordenando o ministério da ASA, no Panela Solidária, essa festa muito especial. Isso é bom. Vamos tirar uma foto, vem aqui, vem conosco aqui, ali com o Sérgio. Vamos agora fazer a nossa oferenda, amigos. E o ano vai essa linha ali ao fundo agora, para se preparar para o momento.
Amigos, teve o batismo da moça, o batismo, nós temos que voltar. Depois nós vamos voltar ao Conectado 7. No próximo vídeo a gente vai mostrar toda a programação de sábado à tarde aqui na igreja do Porto, né? 57 anos da igreja do Porto, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Até o próximo Conectados 7 Podcast com você. Essa igreja está fazendo 57 anos. Histórica igreja do Porto.